A graça e a paz, queridas. Pode se assentar. Honra para mim estar aqui com vocês mais uma vez. Você não tinha vindo na casa nova? Que coisa linda esse lugar que o Senhor preparou, né? Que grande bênção. Fico tão feliz, tão grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida de vocês. E é uma alegria muito grande eu e o João estarmos aqui hoje. Antes de mais nada, eu fui informada que vocês estão falando sobre unidade, é isso mesmo, pastora Séries? Unidade, uau! Esse é um desafio. Esse é um desafio dos nossos dias, onde há tanta comparação, tanta competição e tanto orgulho, não é verdade? Infelizmente, a gente vê, através das coisas mais cotidianas, mais comuns, mais simples, como todo mundo tem uma opinião, como todo mundo tem razão, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado, é um tempo de tantas polarizações, e esse é um retrato de uma falta de unidade. Infelizmente, isso não é uma característica só do século, uma característica desse tempo, mas infelizmente, a gente também observa isso dentro da Igreja de Cristo. E o Senhor está nos atraindo para um tempo de crescimento. O Senhor está nos esticando, vamos dizer assim, né? Nem sempre é confortável crescer. Naturalmente, os pediatras dizem que algumas crianças desenvolvem um certo tipo de dor. Dor nas articulações, na fase do crescimento, quando a criança está dando aquele estirão, aí sente dor nas articulações. E espiritualmente não é muito diferente, gente. Se você lembrar da sua história aí, você vai pensar que o momento que você mais experimentou crescimento na sua vida foi um tempo de falta, um tempo de privação, um tempo de luta, um tempo de dificuldade, um tempo de você pensou assim, meu Deus, será que Deus me esqueceu? E aí depois que você passou e olhou para trás, uau, foi bom passar por isso? Não, não foi bom passar por isso não, mas valeu a pena, como diz a canção. Eu saí melhor dessa situação, eu saí mais empática dessa situação, eu saí com o meu coração dilatado, né? Então, o conforto que a gente tem na nossa vida é que nada, absolutamente nada que Deus permitir na nossa vida vai ficar infrutífero. Essa que é a beleza de pertencer a Deus, né? Como diz a canção, como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Ele faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem. Amém? É isso que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos. Ele faz com que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E amar o Senhor, gente, não é cantar isso nas nossas canções. Amar o Senhor não é ser o frequentador de uma igreja. Amar o Senhor não é só expresso através das nossas orações ou da vida na comunidade. Amar o Senhor é primordialmente obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. É Jesus que está falando. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, se você cuida de obedecer a Deus, então descansa. Descansa porque as coisas estão cooperando conjuntamente para o seu bem. Ah, Helena, mas não está bom não. Não deve ter sido bom para Jesus ser moído no Getsemane. Não deve ter sido bom para Jesus morrer na cruz. Não deve ter sido bom para Jesus ser abandonado pelos seus melhores amigos. Mas valeu a pena. Sempre. A gente sabe o final da história, mas parece que a gente não sabe, né?
O Senhor já deu spoiler do final do filme, mas a gente parece que não sabe. E vira e mexe, a gente é aprisionado pelo medo, porque nós somos humanos. Mas o Senhor está nos convidando, resista. Proclame a bênção. Proclame a esperança. Ao invés de ficar chorando em cima de semente de murmuração. Eu aprendi com o Edmé Williams o seguinte: tudo que você chora em cima, dá. Tudo que você chora em cima, brota, floresce. Então presta atenção no que você está falando enquanto chora. E nunca mais isso saiu da minha cabeça. Presta atenção. Ai, esse menino não tem jeito, está me matando de desgosto. Não faço não, porque vai florescer. Oh Deus, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor está com a mão no fulano. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Vigia suas palavras enquanto você chora. Pode chorar, não é proibido chorar não, pode chorar. Mas enquanto você chora, cuida das suas palavras. Aliás, cuida das palavras em todo o tempo, né, gente? Porque palavras são sementes poderosas. E elas criam uma atmosfera, ou de fé, ou de derrota. Então, quando você estiver com medo, comece a proclamar palavras da verdade. Traga à sua memória o que te pode dar esperança. O Senhor colocou uma palavra para eu dividir com vocês, porque é uma coisa que sabota a unidade. É um coração endurecido. Todas as divisões, todas as contendas, elas nascem num coração duro. O próprio Jesus disse que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. Nunca foi plano de Deus permitir o divórcio. Nunca passou pela cabeça de Deus ter divórcio. Mas ele foi instituído por causa da dureza do coração do homem. Quando não é a dureza de dois, é a dureza de pelo menos um. Não é? E a dureza de coração, ela sabota a unidade e ela sabota tantas outras coisas na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 1. Eu estou usando a versão NVT, talvez seja um pouco diferente da sua, mas fica ligado aí, porque o texto quer dizer exatamente a mesma coisa, ok? A partir do verso 1, capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, diz assim: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: O que é que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste, pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Uau! Que texto chocante! Quando a gente começa a enxergar um pouco os ritos do judaísmo, a gente sabe como eles observam o sábado com muita reverência e temor. E quando a gente vai a Israel, eles não podem nem apertar o botão do elevador. Então tem o elevador do Shabat, o elevador normal. Porque eles não podem apertar um botão, significa fazer um trabalho. Fazer uma máquina funcionar significa que eles estão trabalhando. É uma coisa bem religiosa mesmo, bem xiita, né? Ou sunita no caso aí, bem radical. Então, aqui não era muito diferente. Mas eu fico pensando, Jesus não precisou nem de apertar um botão. Jesus não precisou de fazer nenhum esforço.
Ele fez algum esforço, gente? Não, ele só deu uma ordem: estende a mão. E o cara estendeu a mão e ela foi curada. Qual é o esforço nisso? Qual é o trabalho disso? Nenhum. Eles não ensinavam a Torá no sábado? Eles não se reuniam na sinagoga para estudar a Torá, para falar da palavra de Deus? Na prática do judaísmo, hoje, no nosso século, eles se assentam, eles valorizam a mulher, eles leem Provérbios 31, honrando a mãe diante dos filhos, eles podem ir lá no muro para fazer orações. Então, assim, aparentemente não estava fazendo nenhum tipo de trabalho, mas antes de fazer o milagre, Jesus, conhecendo a dureza do coração deles, olha para eles e faz essa pergunta desconcertante, né? O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Qual que é a resposta, gente? Salvar uma vida, não é? Mas eles estavam com o seu coração endurecido. O problema de um coração endurecido, a resposta óbvia não é óbvia. Não se escuta o que é certo, se escuta o que convém. Se escuta de acordo com seus próprios interesses. Não se enxerga o que é o devido fazer. A pessoa se apega demasiadamente àquilo que ela acredita, àquilo que ela sabe, àquilo que ela entende ser o melhor, e ela não abre precedentes, ela não abre ouvidoria, ela não quer entender o processo, ela só quer fazer, executar. O que ela acredita é do meu jeito, na minha hora, do jeito que eu quero. Isso é um coração endurecido. Não dá ouvidos para o que é o melhor a fazer. Quando o nosso coração fica endurecido, gente, ele perde a capacidade de ser tratado, de ser tratável. A gente perde a sensibilidade. A gente se torna teimoso, presunçoso. O presunçoso é aquele que pensa que sempre está certo. Aquele que pensa: eu sei das coisas, ninguém precisa de me ensinar coisa nenhuma. E isso é uma outra faceta da arrogância, porque nós sempre temos o que aprender. E a gente vai morrer, a gente vai terminar os nossos dias sem ter aprendido um tanto de coisa. E sempre tem alguém para te ensinar alguma coisa, independente da formação, da capacidade intelectual. Se você sentar com um fazendeiro, com um cara que nunca estudou, mas que cuida da terra, que observa o tempo, você vai aprender coisas lindas. Se você se assentar com uma lavadeira, com um sapateiro, uau, eles sabem coisas que você não faz a menor ideia. Por isso que lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha uma maneira de você ser cheio do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros. E se sujeitar um ao outro é entender que o outro também é feito à imagem e semelhança de Deus, que o outro também é amado por Deus. Gente, a gente vive hoje um evangelho tão autocentrado, que a pessoa pensa: eu sou tão especial, eu sou tão amada por Deus, Deus me resgatou, Deus quer me restaurar, Deus ama a minha casa, Deus está cuidando de mim. Glória a Deus, você falou só a verdade, mas não é só sobre você. Ele também ama a pessoa que está do seu lado, ele também tem um propósito na vida da pessoa que está do seu lado, ele também está restaurando a vida da pessoa que está do seu lado. Por isso que chama Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é Pai meu que está no céu. A gente não vive o reino de Deus sozinho, gente. Não existe reino de Deus com um súdito só. Mas às vezes a gente viaja um pouco nessa vibe. Hoje nós estamos vivendo um tempo ególatra. A idolatria do ego. Gente, o que é isso aí? Tem uma unção na garrafa. Tem uma unção, a garrafa deu glória a Deus ali. Nós estamos vivendo um tempo da idolatria do ego.
Então, em primeiro lugar, a gente está pegando verdades que são verdades, mas exagerando em certas verdades, né? É muito importante você se amar para você poder amar o outro. Porque a Bíblia diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma verdade? É uma verdade. Mas isso está sendo tão mega valorizado que as pessoas que se dizem cristãs estão se dando ao luxo de descartar algumas pessoas. Ou de buscar um relacionamento simplesmente baseado naquilo que ele vai te proporcionar. Imagina se Jesus pensasse assim, hein? Não, gente, o cristão é movido por aquilo que vai proporcionar ao reino de Deus. Um dia você teve uma vida complicada e alguém investiu em você, orou por você, teve paciência de ouvir suas besteiras, te escutou e te acolheu no dia ruim, que você estava cheio de bobagem na cabeça, querendo fazer loucura. Aí você gostou, quando você foi acolhido, quando você foi perdoado, quando você foi aceito, quando tiveram paciência com você. Mas quando é para a gente tomar a nossa parte nisso, e ser suporte para o outro, com aquilo que nós recebemos, compartilharmos aquilo que recebemos, praticando aquilo que nos alcançou, aí a história é outra. Então hoje se fala muito em, desculpa gente, network. Eu estou enojada dessa palavra. Porque network é bacana. Network é bacana, você tem uma rede de contatos, de negócios, sócios, pessoas em comum que podem facilitar a sua caminhada. Mas isso não tem nada a ver com a mesa da comunhão. A gente não se assenta na mesa da comunhão querendo fazer um contato legal para ter uma agenda legal. A gente não se assenta na mesa da comunhão com aquele irmão que ela tem uma grana bacana. Se um dia eu tiver uma dificuldade, quem sabe ela pode me emprestar uma grana. Então deixa eu ficar amiga dela, porque ela é rica. Que nojeira. Então a gente está trazendo uma mentalidade do século que só se aproveita do outro e trazendo para a igreja. Não, gente, na igreja de Jesus é diferente. Na igreja de Jesus, cada um de nós vem com aquilo que pode oferecer. A igreja não é um supermercado onde você consome o que te interessa. A igreja é o lugar onde você vem cooperar com aquilo que você pode servir, amar, ouvir, acolher. Isso não é só responsabilidade da pastora Séries ou da minha responsabilidade, não. Todo cristão foi feito em Cristo Jesus sacerdote. A responsabilidade agora apertou para o nosso lado também. Mas a gente não quer saber de responsabilidade. Muitas vezes nós nos confortamos em vir e consumir a igreja. Quando eu digo a igreja, a instituição, né? O lugar de reunião. E eu entrei aqui nessa igreja hoje, eu estou conhecendo hoje a casa de vocês. Que delícia, que lugar aconchegante. Ele foi pensado para receber uma família. Não é assim? O pastor Marcelo, todo o tempo que ele estava me apresentando as dependências, ele falou assim: isso aqui é a extensão da nossa casa. Isso aqui é a nossa casa. Então você vê o coração do pastor de vocês, é a nossa casa. Ele encara como uma família. E numa família, gente, não é um pai e uma mãe puxando um bando de filho parasita, não. Na família, você cuida dos filhos menores, quando eles não têm condição de se cuidarem a si mesmos, e quando eles começam a ficar grandinhos, eles também começam a ter responsabilidade. Dentro de uma família funcional e saudável, é isso que acontece. Quando você vê pais exaustos e filhos parasitas, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa falhou. Teve um pai e uma mãe querendo compensar seus erros, protegendo os filhos de suas autorresponsabilidades. Por isso que saiu uma pesquisa aí falando que os homens estão amadurecendo com 45 anos de idade. Né, mamãe? Porque você fica cuidando desse menininho, né? A menina é empoderada. Vai lá, minha filha, conquista, estuda. Não depende de homem nenhum. E o menino, você fica levando prato para ele comer no videogame. Aí aquelas meninas com 21 anos de idade já estão terminando a faculdade, já compraram o carro, já estão pensando no apartamento, já estão pensando no MBA, no pós-doutorado, e o menino está lá passando de fase no Candy Crush. Se fala muito de feminismo e de formar... Gente, você tem poder feminino? Poder feminino maior do que educar a próxima geração de homens? Se empoderou muito as meninas, as mulheres. Disse para elas que elas podiam fazer o que elas quisessem.
que elas têm capacidade de dirigir bem um carro, que elas têm capacidade de fazer um doutorado, um pós-doutorado, de trabalhar naquilo que elas escolheram trabalhar. Nenhuma mentira nisso. O problema é que não se ensinou aos homens a assumir responsabilidade, a ter uma palavra só, a valorizar uma mulher mesmo quando ela fica feia por ter dado à luz a 4 filhos, mesmo quando ela envelhece, porque envelhecer faz parte do processo. Não se ensina isso aos homens. Aí a gente vê uma geração inteira de meninões, de meninas super poderosas e infelizes, e que estão achando agora, nas relações do mesmo sexo, uma alternativa à sua solidão, ou à sua incapacidade de lidar com uma geração de homens frouxos. Você é mamãe? Presta atenção nos homens que você está criando. Tem hora que os pais entram para fazer um corte, sabe? No nosso excesso de cuidado. Você fala, não, deixa ele ir de carro, está muito perigoso. E o pai fala, vai menino, vai pegar o ônibus. Não, mas o tempo está muito perigoso. O tempo está muito perigoso mesmo, gente. Nosso medo é justificado, mas o Senhor cuida. Nenhum fio de cabelo vai ser tocado nos nossos filhos se eles foram consagrados ao Senhor. E se foi tocado é porque o Senhor permitiu, o dia dos nossos filhos chegou. É duro a gente falar sobre isso, gente, mas a gente está dando vazão para o nosso medo e para os adoentamentos do nosso tempo. E isso está sabotando as relações humanas. Está todo mundo quebrado. Um bando de mulher infeliz, um bando de homem infeliz, e chamando isso de liberdade. Bé. Então vamos pensar o que a gente está fazendo. Nesse jeito autocentrado. E quando a gente vai falar sobre isso, tem muita gente que põe o pé atrás e o coração fica duro, mais duro ainda. Porque, como eu acabei de falar, quando a pessoa tem um coração endurecido, ela não é tratável. Talvez você conheça uma pessoa que você tem que pisar em ovos com ela o tempo inteiro. Porque tudo que fala com ela, ela se ressente. Tudo que fala com ela, não é assim não. Tudo que fala com ela, ela apela. Ela não aceita correção. Esse é de coração duro. A Bíblia fala que receber correção não é bom. Não é mesmo não, gente. Ninguém gosta de, ai que delícia, estou sendo corrigido. Nossa, passei uma vergonha, ai que delícia. Não, gente. A Bíblia diz que na hora a correção produz tristeza. Mas depois ela produz fruto. Será que você pode ter uma ideia de como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? O salmista, Davi, tinha acabado de pecar e ele escreve o Salmo 51. E ele diz assim, tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O Senhor se agrada de um coração humilde e arrependido. O Senhor se agrada de um coração ensinável, um coração quebrantado. E eu costumo dizer que muita gente fala assim, nossa, mas eu fui tão humilhado naquele lugar. Eu fui tão humilhada naquela igreja. Eu fui tão humilhada naquele emprego. Eu fui tão humilhada pelo meu marido. Gente, quem é humilde não se sente humilhado. Essa é uma capacidade do Espírito, é a humildade. A gente nunca vai chegar à plenitude, a não ser aquele grande dia que a gente vai ver Jesus face a face. Aí seremos como Ele é. Mas Jesus, Ele diz assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. O duro de coração não tem descanso. O duro de coração é obstinado. O duro de coração é irado. O duro de coração é insatisfeito. O duro de coração é irrepreensível. Irrepreensível é essa palavra? Irrepreensível é quem não tem defeito, né? Talvez seja outra palavra. Irreconciliável.
O duro de coração não admite ser corrigido. O duro de coração não admite estar errado. O duro de coração quer vingança, quer poder, quer se vingar, quer mostrar que é bom. Essas são características da dureza de coração. E a dureza de coração sabota a unidade no corpo de Cristo. É por isso que o diabo não precisa de levar a gente para a balada. Não precisa de levar para a gente para o pecado de adultério. Ele não precisa de levar a gente no fundo do poço, não. É só ele manter você com o coração altivo. Com o coração endurecido. Dona da razão. É aí que começa. Porque quando você se acha dona da razão, você nem se permite ouvir o outro generosamente, genuinamente. A gente não sabe ouvir, gente. A gente já está ouvindo a pessoa está rebatendo um argumento seu e você já está bolando contra-argumento. Você não está ouvindo. Você está querendo vencer a briga. E essa é uma característica da dureza de coração. Deixa as armas na mesa. Se abra. Nem que seja para você ouvir genuinamente, entender o ponto de vista e discordar. Você não tem que concordar com tudo, não. Mas você tem que... Mas, às vezes, o que o outro vai te dar como argumento vai até fortalecer a sua convicção. Mas a gente não pode deixar que a dureza do nosso coração impeça o que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes, gente, a gente pensa que é o diabo que está pelejando contra nós e atrapalhando o nosso caminho. E ele atrapalha bastante mesmo. Mas eu quero te contar uma notícia. O diabo é um inimigo que não pode ser menosprezado. Seria uma tolice da nossa parte desmerecer ou menosprezar um inimigo tão poderoso. O livro de Hebreus diz que quando o arcanjo Miguel pelejava com Satanás pelo corpo sem vida de Moisés, o arcanjo Miguel disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Olha isso. Miguel é arcanjo, na hierarquia dos anjos, é o comandante do exército celestial. E ele diz para Satanás: o Senhor te repreenda. Olha isso. E a gente fica tirando farofa. Vem comigo não, diabo, que você vai vir comigo. Não seja tolo. Não menospreze o seu adversário. Mas não superestime. O Senhor é poderoso. O Senhor é criador. Satanás é criatura. Mas Satanás trabalha com o material que a gente dá para ele. A Bíblia diz assim, que ele foi despojado na cruz do Calvário. O que é ser despojado? Tiraram as armas dele. Jesus despojou Satanás na cruz, todo principado e potestade. Então por que eles ainda têm muito poder? A gente dá material. Porque somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. E onde há altivez do espírito, o Senhor resiste. O Senhor resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede sua graça. O humilde não é duro de coração. O arrogante, sim. Então não menospreze a dureza do coração. O próprio Senhor, lá em Ezequiel, quando Ele está lidando com o povo de Israel, Ele diz assim: pois eu os reunirei dentre as nações. Não é porque Israel merecia, não. Israel já tinha pisado na bola com Deus, adorando a falsos deuses. Mas vem a palavra do Senhor através do profeta Ezequiel e ele diz: pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Ezequiel 36, de 24 a 27.
Olha isso que o Senhor está falando. Eu vou resgatar vocês, eu vou trazer de vocês de volta. E qual que é a complementação da minha obra em vocês? Eu vou tirar de vocês esse coração de pedra. E eu vou colocar em vocês um coração de carne. E aí, então, eu vou colocar o meu espírito em vocês. Em outro texto, que está lá em Hebreus, pode abrir aí, Hebreus 3, Hebreus capítulo 3, de 12 a 15. Hebreus 3, de 12 a 15 diz assim: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se, de fato, mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Quando ouvides a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Eu me lembro de uma amiga, um tempo atrás, que ela chegou em casa e ela falou assim com o marido dela assim, ela tinha escutado uma pregação minha e eu tinha falado sobre generosidade, sobre repartir o que nós recebemos, que tudo que nós recebemos não é só para nós. Tudo que nós recebemos é para ser compartilhado. Se você tem um carro, ele não pertence só a você, ele existe, Deus confiou esse carro a você, é para servir a sua família e é também para ser um instrumento no reino de Deus, para servir outras pessoas. Se você tem uma casa, que bênção, você tem uma casa, mas ela não é só sobre você e a sua família, ela também pode ser colocada a serviço do reino. E assim, tudo que a gente recebe, a nossa roupa, o nosso sapato, o nosso carro, nossa casa, nossos bens, eles pertencem a nós, eles servem a nós, a nossa família, aos nossos amigos, mas eles também têm que ter, a gente tem que ter esse desapego, de que tudo que recebemos de Deus, recebemos pela graça, e que isso também pode ser um instrumento para abençoar outras pessoas. Eu estava falando sobre isso, e eu falei assim, sabe aquela calça 38 que te servia, não te serve mais? Libera essa calça do armário, menina. E aí a mulherada ficou alvoroçada, eu falei assim, não, eu estou guardando, porque um dia ela vai voltar a servir. Eu falei assim, estou feliz com a sua fé, mas o Senhor é fiel para te dar outra calça 38 quando você alcançar o novo peso. É agora, ela te cabe hoje? Não, então ela não te pertence hoje, libera a bênção. E aí ela chegou em casa depois dessa palavra e olhou no guarda-roupa dela. E ela falou com o marido dela assim, a Helena falou isso. Tem um tanto de roupa nesse armário que não me serve. Aí eu estou sentindo uma vontade de doar. E o marido dela escutando. Eu estou sentindo uma vontade de doar. Mas sabe aquela história? Vontade de dar e passa, né, gente? Ela olhou para o guarda-roupa, fez. Não tirou uma peça, fechou. Aí o marido dela falou, escuta aqui, você não vai doar a roupa, não? Não, é coisa da minha cabeça. Escuta, a sua cabeça nunca vai mandar você fazer uma coisa que é contra aquilo que é o seu lugar de conforto. Você está apegado a essas roupas? Tô. Você ouviu a palavra do Senhor? Viu. Te incomodou? Doa essas roupas. Essa é uma obra do Espírito. Eu aprendi isso com a Renata Valadão, né? O crente não tem cisma, o crente tem o Espírito Santo. Às vezes você fala assim, estou cismada. A sua cisma não vai te mandar você negar o seu próprio ego. A sua cisma não vai fazer você doar aquilo que você está apegado. Quando está te incomodando, você está assim muito apegado, é para dar mesmo, é para entregar mesmo. E dói, mas depois passa também, tá? Depois te dá uma alegria da obediência, né? A gente endurece o coração para as coisas mais simples, que às vezes dá, compartilhar, oferecer, abrir a casa, falar, vou fazer uma reunião aqui em casa para a mulher, vai estragar o meu sofá novo. Vamos cuidar das nossas coisas, vamos ser excelentes e bons mordomos daquilo que Deus nos confia, mas não apegados. Tem uma música dos Arraias que eu amo, que fala assim, me dê somente aquilo que de imediato eu possa abandonar.
Oração corajosa essa, né? Me dê aquilo que eu possa abandonar de imediato, se o Senhor me pedir. Por que vocês acham que Deus mandou Abraão subir o Monte Moriá e entregar Isaac? O pessoal fala assim, eu estou entregando o meu Isaac. Isaac nada, porque Isaac foi devolvido. Às vezes você vai ter que entregar mesmo, sem devolução. Porque aquilo tem o poder de te aprisionar. Não endureça o coração. Se a gente endurece o coração para coisas, e nós mulheres, a gente endurece o coração para coisas. Fala, pensa no tanto de coisa que você tem que você não usa. Faz esse exercício comigo agora. Tem um tanto de coisa que você não usa há mais de 6 meses e fica assim, mas eu vou usar. Sméagol. Quem assistiu O Senhor dos Anéis? My precious. Não solta de jeito nenhum. A gente deixa R$300 no salão fácil. Faz um corte, uma hidratação, luzes, R$300 fica lá fácil, barato R$300, dependendo do salão que você for. Faz a mão, faz o pé, faz uma escova, corte o cabelo, fácil. E você não dói na sua consciência nem no seu bolso. Você sai toda feliz. Aí, na hora do dízimo, da oferta, você cata as moedas no fundo da bolsa. Isso é coração duro, gente. Movimentar. Tem uma movimentação de missões. Nós temos que levantar uma oferta de missões. Gente, você economiza não sei quanto para comprar uma bolsa, porque aquela bolsa vai impressionar as pessoas. Ô, gente, quem gosta de você não precisa ser impressionado por marca. Isso é uma mentalidade do tempo. Não estou falando que é pecado você ter uma bolsa cara, não, gente. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que qual que é a sua medida de valor? Tem algumas marcas que estão alugando bolsa. Sério. Você pega uma Hermès alugada. As coisas, até marmota, tem umas coisas de marca que é feio pra caramba. É feio. Mas você fica se sentindo mais valorizada, porque você tem aquela marca. Ô, gente, que a marca da promessa de Deus na sua vida seja maior do que qualquer outra marca. Coração duro. Isso é dureza de coração. E às vezes a gente não percebe, sabe, gente? O pior do coração duro é que é igual mau hálito. Todo mundo sabe. Todo mundo sente o cheiro do seu coração duro, mas você não faz a menor ideia e ninguém tem coragem de te dizer. Mas eu vim aqui hoje te dizer: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endurece. Simplifica a vida. Sabe por quê, gente? Porque se a gente endurece o coração e o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele vai ter que amaciar. Quem aqui já comeu carne de segunda? Você sabe, gente. Chão de dentro, você tem que dar umas marteladas nele para virar bife. Tem que bater. Não é igual filé mignon. Filé mignon já vem macinho. Mas o chão, você tem que fazer um bifinho mais fino e pá. Eu lembro de minha mãe batendo. Hoje nem vende mais esse utensílio, né? Hoje tem produto para maciar a carne. Mas a mamãe batia mesmo. E como Deus usa métodos ortodoxos, eu tenho certeza que às vezes Ele tem que bater na gente igual o chão de dentro, para a gente ficar macio. Então tem certas circunstâncias que vêm para a nossa vida e Deus fala: deixa, eu vou trabalhar através disso. Eu vou amaciar ela através disso. Eu sei o seguinte, gente, que eu tenho uns 10 anos que eu estou levando martelada. Mas está prestando, está me amaciando, neném? Diz o João que está me amaciando. Você não percebe o quanto você era duro, até quando você começa a passar pelo processo. Não é fácil não, gente, tem dias terríveis.
Tem dias que eu já falei, Jesus não vai mudar não, né? Sabe, tem dia que literalmente, teve um dia desse aí para trás que eu falei, Senhor, a esperança adiada apodrece os ossos. Se vai demorar ainda, me dá uma armadura para o próximo trecho, que essa aqui minha já está toda perfurada. Põe uma armadura nova, Senhor, e me mantém na intercessão. É difícil, gente. Mas eu posso testemunhar para vocês. Eu não sou a mulher dura que eu era mais. Tem um pastor amigo meu que falou assim, olha, se você está sendo golpeado no mesmo lugar por muito tempo, ou Satanás achou a sua fraqueza, ou Deus achou a sua dureza. E eu prefiro estar nas mãos de Deus. Então, se Ele está permitindo ainda, é porque ainda tem coisa para trabalhar em mim. Ainda tem coisa para trabalhar no João, ainda tem coisa para trabalhar na nossa casa. Às vezes você não entende, às vezes você não vai nem entender, mas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não está trabalhando só naquela pessoa, Ele está trabalhando em todo mundo que está perto. É assim que Deus faz. É igual uma colcha, sabe? Um tear. Ele vai tecendo. Tem uma música do Estênio Márcio que chama O Tapeceiro. Depois você procura no YouTube e escuta. Estênio Márcios, Tapeceiro. Tapeceiro, grande artista, sabe o fim desde o começo. Ele vai bordando. Ele vai fazendo a tapeçaria. Você olha do avesso, você não entende nada. Parece tudo uma emaranhada de coisa. Mas quando vira do lado direito, uau, que lindeza que é. E é assim que Deus não dá ponto sem nó. E não é só sobre nós. É sobre gente, pessoas ao nosso redor. Nessa jornada, quantas mães chegaram perto de mim e falaram assim, eu não desisti do meu filho porque você não desistiu da sua. Eu continuo orando pelo meu filho porque você permanece orando pela sua. Você me ensinou a amar minha filha porque eu queria pôr ela para fora de casa, porque ela me passava vergonha. E você ama sua filha mesmo ela vivendo a vida que ela está vivendo. Gente, amar não significa aplaudir, não significa concordar. A gente nunca vai ser conivente com o pecado. O amor confronta, o amor fala a verdade. Mas não só fala a verdade. O amor também abraça, o amor também acolhe, o amor da comida, o amor da casa, da cama, sabe como? Eu não merecia nada quando Jesus me deu a vida dele. Eu não sabia nem quem era Jesus, eu não tinha nem nascido. Ele me deu a vida dele. E o padrão que ele colocou para a gente é esse. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ele não me amou quando eu estava pronto, Ele não me amou quando eu correspondia, Ele não me amou quando eu aceitava, Ele não me amou quando eu entendia o seu amor, mas Ele me amou, e foi porque Ele me amou primeiro, é que hoje eu posso dizer que eu amo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é isso que João diz? E essa é a realidade. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando nós temos o coração endurecido, a gente começa a trazer para Deus as nossas justificativas. Deus, por que você está permitindo que eu estou vivendo isso? Deus, por que eu estou passando essa vergonha, essa humilhação? Deus, por que o Senhor não muda essa situação? Deus, eu estou te servindo, estou na sua casa, por que o Senhor não faz alguma coisa? Gente, Deus não nos deve nada. Ele já deu tudo e Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu filho. A gente merecia o inferno e a gente ganhou vida e vida em abundância. Mas por causa da dureza do nosso coração, a gente insiste nos pensamentos de que Deus deve a gente. Gente, quando você vive uma vida de santidade, bom é para você. Deus não é mais santo porque você vive uma vida de santidade, não. Ele era santo, é santo e será santo eternamente. Ele é perfeito, Ele é completo. Nós é que precisamos dEle. E quando nós vivemos em santidade, nós somos protegidos de muitos males, de muitas dores, de muitas consequências tenebrosas. Mas a gente tem, sabe, a gente pega essas relações utilitaristas do século 21 e a gente transfere na nossa relação com Deus. Ó Deus, estou fazendo tudo bonitinho, o Senhor está me devendo. Sou dizimista, ofertante, trabalho com missões, dou minha vida na igreja, limpo os bancos, limpo as cadeiras, olha como é que eu sou humilde. Senhor, o Senhor me deve uma. Isso é dureza de coração, gente. Tem preço para o ar que você respira? Enche o pulmão de ar aí.
Você só está vivo porque Deus te dá a vida para viver. Você só acordou hoje de manhã porque Deus permitiu que você acordasse. Você veio andando para cá porque Deus te dá vigor, Deus te dá saúde. Deus te deu pernas. Você come, sente o sabor das coisas. Olha que dádiva. Quando você estiver muito atribulado, vai passar um diazinho no hospital. Senta lá na galera que está esperando quem está sendo operado. Faz um bem. Você acorda para o tanto de dádiva que você tem e nem percebe. Não endureça o seu coração. Efésios capítulo 4. Para a gente terminar. Efésios capítulo 4, a partir do 17. Efésios 4:17 diz assim: assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Olha isso. Aqui o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele faz uma comparação daqueles que estão mortos, alienados da vida de Deus. Eles endureceram o coração para Deus. Mas aqueles que andam conforme Cristo, eles deixam que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Eles se revestem de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E ele fala claramente, que se tornem como um só. Somos todos parte do mesmo corpo. Então, quando o nosso coração está endurecido, não existe unidade. Não existe ensino, não existe crescimento, amadurecimento. Nós ficamos aprisionados na nossa infantilidade espiritual. E o Senhor quer nos levar, nos conduzir a este lugar de crescimento. E neste crescimento, desfrutarmos da unidade. Unidade não é uniformidade. É tão lindo como Deus teceu a nossa individualidade, mas individualidade não é individualismo. Individualismo é o adoentamento da individualidade. É quando você se acha superior ao outro. É quando você acha que as suas características te tornam mais amado, mais especial, mais sábio. A gente está vendo aí um tempo de tanta disputa teológica. Um quer mostrar que sabe mais do que o outro teologicamente. Olha, gente, se a nossa teologia não está tornando a gente mais humilde, mais parecido com Jesus, não está prestando para nada. A gente tem que buscar conhecimento mesmo.
A gente precisa buscar conhecimento de Deus mesmo. Tem gente que demoniza o ensino bíblico, demoniza a teologia. Não. O problema nunca é o ensino, o problema nunca é o crescimento, o problema sempre é o coração do homem, que se ensoberbece à medida que conhece a Deus. Se o seu verdadeiro conhecimento de Deus, se você conhecer Deus teologicamente, caminha junto com você conhecer Deus na intimidade do seu quarto, isso vai te tornar mais parecido com Jesus. Vai te livrar do engano e vai te fazer ensinar a verdade amorosamente. Eu aprendi uma coisa: quando a gente quer combater uma mentira, uma falsa doutrina, a gente ensina a verdade, a gente não expõe a nudez de ninguém. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está ensinando abobrinha, não é porque é falso profeta, não, é porque teve uma escola deficiente. É porque às vezes teve o conhecimento e o estudo demonizado na sua religião, na sua, como é que fala? Não, na sua doutrina, não, como é que fala? Denominação. Às vezes tem algumas denominações que demonizam tanto o conhecimento e o estudo, que a pessoa às vezes lê a Bíblia, ela é sincera de coração, mas ela não tem uma análise, não faz uma exegese do texto, não foi ensinada a fazer isso, e aí ela começa a ensinar uma coisa errada. Então você não coloca todo mundo no mesmo saco, não. Se você quer combater uma mentira, eleve a verdade, ensine a verdade, mostre o caminho, sem arrogância no seu coração. Feche os seus olhos. E deixe o Espírito Santo lançar a sonda no seu coração. Sermos confrontadas com a dureza do coração é desconfortável. Às vezes, quando a gente não quer ouvir alguma coisa, ela incomoda, dá vontade de sair fora. Não gostei dessa palavra. Mas essa não é a palavra da Helena, gente. Essa é a palavra de Deus. Todo o tempo aqui eu trouxe para vocês textos que estão na Bíblia. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Aqueles que vivem distantes de Deus têm o coração endurecido. O salmista disse claramente que o Senhor está procurando aqueles que têm o coração quebrantado e contrito. O humilde de coração é aquele que está ávido até pela correção do Senhor. O Senhor corrige mesmo, ajusta o que precisa ser ajustado. Talvez se na sua vida prática você tenha uma dificuldade de acatar conselho, de ouvir pessoas que caminham há mais tempo na fé do que você, de ser corrigido. Às vezes não é por causa do tom, sabe? É porque simplesmente você não quer ouvir. Eu tenho que te dizer, se você não deixar Deus amaciar o seu coração, às vezes você vai entrar por um caminho de muitas dores. Para de recalcitrar contra os aguilhões, né? Para de lutar contra a correção de Deus. Tem aquela pessoa que às vezes você quer provar para ela que você é melhor. Desiste disso. Você não tem que provar para ninguém. Você só tem que deixar o Espírito Santo tornar você uma pessoa melhor. E isso vai aparecer espontaneamente. Frutos florescem. Não é um esforço. É uma entrega, é uma rendição que gera vida, que gera frutos. O Espírito Santo trabalha em você. Então que toda dureza de coração caia por terra nessa noite. E não sabote a unidade do corpo de Cristo. Não sabote a unidade entre vocês, mulheres. Mulheres têm tanto potencial de serem conselheiras, acolhedoras. Tem tanto potencial de ser refrigério. Mas também tem
todo esse potencial pode ser revertido para o mal. Os comentários mais cruéis que eu recebo no meu Instagram são de mulheres. As observações mais bizarras sobre aparência, sobre peso, sobre tudo. E eu olho com uma tristeza, tem tanto potencial aqui para ser uma encorajadora, e vira uma boca do capeta. Porque o diabo não desperdiça a mão de obra. Se ela não é usada para a glória do Senhor, ele recruta. Então, que em nome de Jesus, mulheres, que você se posicione com um coração maleável, humilde, contrito, um coração macio, um coração ensinável, e que você não traga a mão de Deus para o seu peito, porque Ele resiste ao soberbo. Às vezes você está pensando que você está lidando com Satanás, mas você está lidando com a própria mão do Eterno te resistindo. Que em nome de Jesus, ouvindo a voz do Senhor, vocês não endureçam o seu coração. Fique de pé, segura a mão da mulher que está do seu lado e nós vamos orar. Senhor, essa é a nossa oração cantada nessa noite, Deus. Nós estamos reunidas aqui na Tua presença, Senhor. Reunidas aqui diante do Senhor, para clamar ao Senhor. Faz de nós um jardim fechado, regado, cuidado pelo Teu Espírito. Afasta de nós, ó Deus, toda dureza de coração, toda obstinação, toda teimosia, toda rebelião. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração esteja rendido, entregue, formado pelo Teu Espírito Santo, a semelhança do Teu coração, Jesus. Afasta de nós a arrogância, a presunção. Ó Deus, nesse tempo de polaridades, ó Deus, que o Senhor seja o centro, que o Senhor ocupe o centro da nossa vida, dos nossos anseios, dos nossos afetos, da nossa segurança, nossa fonte. Ó Deus, perdoa, Senhor, toda dureza nas palavras, dureza nos pensamentos, toda resistência ao Teu Espírito. Nos perdoa, Senhor. Amolece o nosso coração, aquelas áreas endurecidas na nossa mente, ó Deus, que elas recebam água, as águas do Senhor, as águas que correm do trono, as águas que curam, as águas que limpam. Amolece, Senhor, a terra dura do nosso coração, Senhor, e nos dê um coração de carne no lugar de um coração de pedra, para a honra e para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.